Meus netos viram o avô com outra mulher. Disseram que não querem mais vê-lo. Eu nunca pensei que ia passar por isso. Nunca mesmo. Sabe quando você acorda de manhã e acha que vai ser só mais um dia normal? Pois é, aquele dia começou assim, mas terminou com meu mundo caindo aos pedaços. Foi num sábado de tarde, eu estava preparando aquele almoço especial para os meus netinhos, o Felipe de 8 anos e a Mariana de 6. Eles tinham passado a semana toda falando que iam passar o fim de semana comigo e com o vô, como sempre faziam. A gente tinha uma tradição linda, sabe? Todo sábado eles vinham, a gente fazia comida junto, assistia filme, brincava no quintal. Era a melhor parte da minha semana. Mas naquele dia, quando eles chegaram com a minha filha Luciana, alguma coisa estava diferente. As crianças não saíram correndo para me abraçar como sempre faziam. Ficaram ali paradas na porta, segurando na mão da mãe deles, com os olhinhos arregalados, assustados até. A Luciana estava com uma cara que eu nunca tinha visto, sabe? Aquela mistura de raiva com tristeza, com uma coisa que eu não conseguia entender direito. Meu coração já começou a bater mais rápido. Mãe sente essas coisas, né? Você sabe quando tem algo errado no ar. Eu fui até eles tentando sorrir, tentando fazer tudo parecer normal. Abaixei na altura dos pequenos e disse aquele meu costume de sempre. E aí, meus amores? Quem veio ver a vovó hoje? Mas em vez de se jogarem nos meus braços como sempre faziam, o Felipe olhou para a mãe dele, meio com medo, e a Mariana começou a chorar. Ali eu soube que tinha acontecido algo muito, muito grave. A Luciana entrou comigo para dentro de casa, mandou as crianças ficarem na sala assistindo desenho, e me levou para a cozinha. O jeito que ela olhou para mim. Ai meu Deus, eu nunca vou esquecer aquele olhar. Mãe, a gente precisa conversar, ela disse. E eu já senti minhas pernas fraquejarem. Sobre o quê, filha? Eu perguntei, mas já tinha um aperto no peito que não me deixava respirar direito. Ela respirou fundo, daquele jeito de quem está tentando encontrar coragem para dizer uma coisa horrível, e soltou. Os meninos viram o pai ontem. Viram ele na praça, com outra mulher. O mundo parou. Juro para você, foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Fiquei ali parada, só olhando para ela, sem conseguir processar o que ela tinha acabado de falar. Como assim viram o pai? O Henrique não estava trabalhando ontem. E ela balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu marido Henrique, o homem com quem eu dividi 43 anos da minha vida, o pai dos meus filhos, o avô dos meus netos, estava tendo um caso. E não era só isso. Ele tinha sido visto pelos próprios netinhos, que tinham ido passar a tarde na praça com a Luciana e o marido dela, o Rodrigo. As crianças estavam brincando no balanço quando Felipe veio correndo. Mamãe, mamãe, o vovô tá ali. E apontou. Lá estava ele, meu Henrique, sentado num banco com uma mulher. Uma mulher que eu não conhecia, mais jovem que eu, toda arrumada. E o pior, sabe o que era o pior? Ele estava segurando a mão dela, rindo com ela, olhando para ela do jeito que há muito tempo não olhava mais para mim. A Luciana me contou que ficou em choque. Ela pegou as crianças, tentou disfarçar, mas era tarde demais. As crianças tinham visto. O Felipe, coitadinho, ficou confuso. Perguntou: Mãe, quem é aquela moça com o vovô? E a Mariana, que é menor mas é esperta, já começou a chorar. Ela sabia que tinha algo errado ali. Criança sente essas coisas, mesmo sem entender direito. A Luciana saiu dali correndo com os dois, levou eles para casa, e passou a noite toda tentando explicar o inexplicável. Como você explica para uma criança de 6 anos que o avô dela, que ela adora, que sempre foi o herói dela, tá fazendo uma coisa errada? Eu sentei ali na cadeira da cozinha e não conseguia parar de tremer. 43 anos. 43 anos de casamento. A gente tinha passado por tanta coisa junto. Criamos 3 filhos, perdemos meus pais, os pais dele, enfrentamos dificuldades financeiras, problemas de saúde. Eu sempre achei que a gente tinha um casamento sólido, forte. Claro que não era perfeito. Que casamento é? Mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz de me trair. E pior, de fazer isso de um jeito tão descarado que até os próprios netinhos dele vissem. Onde ele tá agora? Eu perguntei para Luciana, tentando manter a voz firme. Não sei,
Mãe, ele não sabe que a gente viu. Ou pelo menos não sabia até ontem. E eu levantei daquela cadeira com uma força que não sei de onde veio. Ele vem almoçar aqui hoje. Ele disse que vinha, mãe. Deve chegar daqui a pouco. Olhei pro relógio. Era 12:15. Ele sempre chegava 12:30, pontualmente, quando ia almoçar em casa no sábado. Eu tinha 15 minutos para decidir o que ia fazer. 15 minutos para processar 43 anos de mentiras. A Luciana quis ficar comigo, mas eu disse que não. Leva os meninos embora, filha. Eles não precisam ver o que vai acontecer aqui. Ela hesitou, mas entendeu. Foi até a sala, pegou as crianças que estavam quietinhas demais, e antes de sair, o Felipe veio até mim. Aquele menino de 8 anos, com os olhinhos cheios de lágrima, me abraçou forte e disse: Vovó, eu não quero mais ver vovô. Ele é mau. Ele fez você ficar triste. Meu coração partiu em 1000 pedaços. Abracei meu netinho e tentei segurar minhas próprias lágrimas. Vai ficar tudo bem, meu amor. A vovó vai resolver isso, tá? Mas eu não sabia se ia mesmo. Não sabia de nada naquele momento. Depois que eles saíram, fiquei ali sozinha na cozinha. A comida estava pronta, a mesa estava posta, tudo estava perfeito como sempre. Mas nada fazia mais sentido. Olhei para as panelas no fogão, pro bolo que eu tinha feito de manhã cedo pensando nos netinhos, e uma raiva começou a subir dentro de mim. Uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Como ele tinha coragem. Como ele tinha coragem de vir aqui, comer da minha comida, dormir na minha cama, me beijar de manhã, e ao mesmo tempo estar com outra. E os netos? Ele pensou nos netos quando decidiu sair por aí com essa mulher? Quando ouvi a chave na porta, meu corpo inteiro ficou tenso. Era ele. Henrique entrou assobiando, como sempre fazia quando estava de bom humor. Veio para a cozinha me cumprimentar, como fazia todo sábado. E aí, benzinho? Já tá tudo pronto? Ele disse, tentando me dar um beijo no rosto. Eu me afastei. Ele percebeu na hora. O que foi? Aconteceu alguma coisa? E eu virei para ele, olhando bem nos olhos dele, aqueles olhos que eu conhecia há tanto tempo, mas que agora pareciam de um estranho. Onde você estava ontem de tarde, Henrique? Ele piscou, surpreso com a pergunta. Ontem. Tava trabalhando. Por quê? Trabalhando. Eu repeti, sentindo a raiva crescer ainda mais. Trabalhando aonde? No escritório. Na rua. Ou será que estava trabalhando sentado num banco de praça, de mãos dadas com uma mulher? Vi o rosto dele ficar branco. A cor simplesmente sumiu. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nada. E eu continuei. Os nossos netos te viram, Henrique. O Felipe e a Mariana. Eles te viram com ela. E você sabe o que eles me disseram quando chegaram aqui hoje? Disseram que não querem mais te ver. Eles choraram, Henrique. Choraram porque o avô deles, que eles amam tanto, estava fazendo a vovó sofrer. Ele tentou falar, tentou explicar, mas eu não quis ouvir naquele momento. Não conseguia. Quanto tempo? Eu perguntei. Quanto tempo você tá com ela? Ele ficou quieto, olhando pro chão. Fala, Henrique. Você me deve pelo menos isso depois de 43 anos. 6 meses, ele murmurou. 6 meses. Meio ano da minha vida eu vivi numa mentira. Meio ano ele estava saindo com essa mulher enquanto eu, feita de boba, cuidava da nossa casa, fazia comida para ele, lavava a roupa dele, acreditava em cada palavra que ele dizia. 6 meses. Eu repeti, sentindo minhas pernas fraquejarem de novo. Sentei na cadeira antes que caísse. Quem é ela? Como você a conheceu? Ele suspirou, passou a mão pelo cabelo, daquele jeito nervoso que ele sempre fazia quando estava em apuros. Ela trabalha perto do meu escritório. A gente começou a conversar num café, e aconteceu. Aconteceu. Como se fosse algo sem controle, como se ele não tivesse escolha. Você a ama? Eu não sei por que fiz essa pergunta. Talvez porque parte de mim precisava saber se tinha valido a pena. Se tinha valido a pena destruir nossa família, machucar nossos netos,
Acabar com 43 anos de história. Ele demorou para responder. E quando respondeu, foi pior do que eu imaginava. Eu não sei. Ela me faz sentir jovem de novo. Animado. Como se a vida ainda tivesse aventura. E ali, naquelas palavras, eu entendi tudo. Não era sobre amor. Era sobre ego. Era sobre um homem de 65 anos que não queria envelhecer, que não aceitava que a vida tinha seguido em frente, que queria se sentir importante, desejado, jovem. E eu? O que eu era nessa história? Só a mulher velha e cansada que estava em casa esperando ele, que não representava mais aventura nenhuma. Sai da minha casa, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O quê? Ele perguntou, como se não tivesse entendido. Eu disse, sai da minha casa. Agora. Mas essa casa é nossa, a gente comprou junto. Não me importa. Você pode voltar depois para pegar suas coisas, mas agora eu quero que você saia. Não aguento olhar para você nesse momento. Ele tentou argumentar, tentou se aproximar, mas eu levantei a mão. Não encosta em mim, Henrique. Não agora. Vai embora. Ele saiu. Pegou as chaves do carro e saiu sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sozinha naquela cozinha cheia de comida que ninguém ia comer, com o coração despedaçado e a cabeça cheia de perguntas. Como a gente tinha chegado naquele ponto? Quando foi que ele parou de me ver? Quando foi que eu deixei de ser suficiente? Será que foi culpa minha? Será que eu deveria ter me cuidado mais, sido mais interessante, mais aventureira? Esses pensamentos são horríveis, eu sei. Mas é o que passa na cabeça da gente quando descobre uma traição. A gente sempre acha um jeito de se culpar. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Pior até do que quando perdi minha mãe, porque ali pelo menos eu sabia que era algo natural, que fazia parte da vida. Mas isso era uma escolha. Uma escolha que ele tinha feito conscientemente, todos os dias durante 6 meses. Cada mentira, cada vez que ele dizia que ia trabalhar até mais tarde, cada vez que ele saía dizendo que ia resolver uma coisa e demorava horas para voltar. Tudo mentira. Tudo para ficar com ela. O Henrique tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens, pediu para conversarmos com calma. Mas eu não conseguia. Ainda não. A ferida estava muito aberta, muito dolorida. E tinha a questão dos netos. A Luciana me ligou no dia seguinte, preocupada. Mãe, o Felipe tá perguntando por você. Ele quer saber se você tá bem. Diz pra ele que a vovó tá bem, filha. Só preciso de um tempo. Mas eu não tava bem. Tava longe de estar bem. Passava as noites em claro, olhando pro teto, repassando cada momento dos nossos 43 anos juntos, tentando encontrar os sinais que eu tinha perdido. Foi aí que aconteceu algo que me pegou completamente de surpresa. 3 dias depois daquele sábado horrível, eu estava na sala tentando fazer alguma coisa útil, organizando umas fotos antigas, porque não conseguia ficar parada sem pensar, quando tocou a campainha. Fui abrir pensando que podia ser a Luciana, mas quando abri a porta, eram eles. Felipe e Mariana, com suas mochilinhas nas costas, segurando uma na mão do outro. Vovó. A Mariana se jogou nas minhas pernas, chorando. A gente veio te cuidar. A Luciana estava logo atrás, com lágrimas nos olhos. Desculpa, mãe. Eles não quiseram ficar em casa de jeito nenhum. Insistiram que precisavam vir ver a vovó. Eu tentei explicar que você precisava de espaço, mas... Eu me agachei e abracei meus 2 netinhos com tanta força que achei que ia espremer eles. Tá tudo bem, filha. Deixa eles entrarem. E foi ali, abraçada com aquelas 2 criancinhas, que eu comecei a entender uma coisa importante. Eu não tinha perdido tudo. Eu ainda tinha eles. Ainda tinha minha família, meus filhos, meus netos que me amavam tanto que não conseguiam ficar longe de mim. Entramos os 3, e eu fiz um lanche para eles. O Felipe ficou quieto durante um tempo, mas depois veio sentar do meu lado no sofá. Vovó, o vovô vai voltar? Ele perguntou, com aqueles olhinhos preocupados. Eu não sabia o que responder. Eu não sei, meu amor. A vovó e o vovô estão passando por um momento difícil.
Mas você tá triste por causa dele, né? Como explicar para uma criança de 8 anos a complexidade de um casamento de 43 anos? Tô sim, meu bem. Mas sabe o que me deixa feliz? Vocês. Saber que vocês estão aqui comigo. E era verdade. Naquele momento, com eles ali, eu me senti um pouco menos quebrada. A Mariana subiu no meu colo. Ela ainda fazia isso, mesmo com 6 anos, sempre foi muito carinhosa, e me olhou com aquela carinha séria que ela faz quando tá pensando em algo importante. Vovó, eu não gosto do vovô mais. Ele fez você chorar. Meu coração apertou. Meu amor, o vovô cometeu um erro grande. Um erro que machucou a vovó muito. Mas ele continua sendo seu avô, e ele ama vocês. Mas eu não quero ver ele, ela insistiu, com a teimosia característica dela. Ele é mau. E o Felipe concordou, balançando a cabeça com vigor. Eu também não quero, vovó. A gente só quer ficar com você. Aquilo me deixou com um nó na garganta. Porque por mais que eu tivesse raiva do Henrique, por mais que ele tivesse me traído e quebrado minha confiança, eu não queria que ele perdesse o amor dos netos. As crianças precisavam do avô delas, mesmo que ele não tivesse sido um bom marido. Eram coisas diferentes, relacionamentos diferentes. Mas ao mesmo tempo, eu entendia a reação deles. Eles tinham visto algo que não deviam ter visto. Algo que mudou a imagem que tinham do avô. E isso, essa inocência perdida, era algo que o Henrique nunca ia conseguir devolver para eles. Passamos a tarde juntos, os três. Assistimos desenho, fizemos biscoitos, eles adoravam me ajudar na cozinha, e por algumas horas, eu consegui esquecer um pouco da dor. Quando a Luciana veio buscá-los no fim da tarde, eu me senti melhor do que tinha me sentido em dias. Obrigada por deixar eles virem, filha. Eu disse. Eu precisava disso. Ela me abraçou forte. A gente tá do seu lado, mãe. Sempre. O que você decidir fazer, a gente apoia. E aquilo significou o mundo para mim. Saber que não estava sozinha, que tinha minha família me apoiando. Naquela noite, finalmente, eu atendi uma ligação do Henrique. Não porque eu estava pronta para perdoar, mas porque eu precisava de respostas. Precisava entender. Alô? Minha voz saiu cansada. Oi. Obrigado por atender, ele disse, e pela voz percebi que ele também não estava bem. Bom, que ele sofresse um pouco também. O que você quer, Henrique? Quero conversar. Pessoalmente. Por favor. A gente não pode terminar 43 anos assim, por telefone. Ele tinha razão. A gente merecia pelo menos uma conversa franca. Amanhã. Vem aqui de manhã. Obrigado. Eu vou estar aí. Ele chegou no dia seguinte às 9 da manhã, pontualmente. Tava com uma cara horrível, olheiras profundas, barba por fazer. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em uma semana. Sentamos na sala, um de cada lado, como dois estranhos. O silêncio foi constrangedor até que ele finalmente falou. Eu terminei com ela. Olhei para ele, surpresa. Terminei com a Mônica. Foi logo depois que saí daqui naquele dia. Eu percebi o tamanho da besteira que eu fiz. Percebi que ia perder você, perder meus filhos, meus netos. E não vale a pena. Nada vale a pena perder você. Parte de mim queria acreditar nele. Queria acreditar que era sincero, que ele realmente tinha percebido o erro e queria consertar. Mas outra parte, a parte machucada, desconfiada, não conseguia. Você terminou porque percebeu que me ama, ou porque foi pego? Ele pensou antes de responder. E eu gostei disso. Pelo menos ele estava sendo honesto. Um pouco dos dois, ele admitiu. Quando você me confrontou, quando vi que os netos tinham me visto, eu desmoronei. Percebi a realidade do que eu estava fazendo. Mas não é só isso. Esses dias longe de você me fizeram entender o quanto você significa para mim. Quanto a nossa vida junta significa. 43 anos, Henrique, eu disse, sentindo as lágrimas voltarem. 43 anos eu dediquei a você, a essa família. Eu abri mão de tantas coisas. De carreira, de sonhos, de oportunidades. Porque eu achei que valia a pena.
Porque eu amava você e amava nossa família. E você? Você jogou tudo isso fora por uma mulher que te fazia sentir jovem. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Eu fui um idiota. Um idiota egoísta que não valorizou o que tinha. E eu sei que desculpas não mudam nada. Mas eu tô pedindo uma chance. Uma chance de provar que eu posso ser melhor, que eu posso ser o marido que você merece. Eu queria acreditar nele. Juro que queria. Mas a confiança, uma vez quebrada, é tão difícil de reconstruir. E os netos? Você pensou nos netos quando fez isso? Eles te viram, Henrique. Viram você com outra mulher. E agora eles não querem mais te ver. O Felipe e a Mariana, que te adoravam, que te achavam o melhor avô do mundo, não querem mais te ver. Vi as lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Era a primeira vez que eu via ele chorar em anos. Eu sei. E isso é o que mais dói. Saber que eu decepcionei eles. Que eu destruí a imagem que eles tinham de mim. Você destruiu muita coisa, Henrique. E eu não sei se dá para consertar. Não sei se eu consigo confiar em você de novo. Não sei se toda vez que você sair de casa, eu não vou ficar imaginando se você tá com outra. Se cada palavra sua não vai ser motivo de dúvida. Ele se aproximou, tentou pegar minha mão, mas eu me afastei. Eu preciso de tempo. Preciso pensar, entender o que eu quero da minha vida. Porque pela primeira vez em 43 anos, eu não tenho certeza de nada. Quanto tempo você precisa? Ele perguntou, desesperado. Não sei. Mas você vai ter que aceitar. Ele concordou. Saiu da minha casa naquele dia sem saber quando ia poder voltar. E eu fiquei ali, sozinha de novo, tentando juntar os cacos da minha vida. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Teve dias que eu sentia falta dele, falta da rotina que a gente tinha, da companhia, das conversas bobas. Teve dias que eu sentia uma raiva tão grande que queria quebrar tudo. E teve dias que eu só me sentia vazia, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Mas sabe o que me ajudou a passar por isso? Meus filhos. A Luciana vinha me ver quase todo dia. Trazia os netos, mesmo que eles ainda não quisessem falar com o avô. Meu filho Paulo, que mora em outra cidade, começou a me ligar toda noite. E a Fernanda, a caçula, passou um fim de semana inteiro comigo, só para fazer companhia. Eles não julgaram. Não me pressionaram a tomar uma decisão. Só estavam ali, me apoiando, me amando incondicionalmente. E aquilo me fez perceber uma coisa importante. Eu tinha construído minha vida inteira em torno do Henrique. Em torno do nosso casamento. E quando ele me traiu, foi como se minha vida inteira perdesse o sentido. Mas conversando com meus filhos, vendo o amor deles, brincando com meus netos, eu comecei a entender que eu era muito mais do que só a esposa do Henrique. Eu era a mãe. Era a avó. Era uma mulher forte que tinha criado 3 filhos maravilhosos, que tinha construído uma família linda. E isso ninguém podia tirar de mim. Nem mesmo a traição dele. 2 semanas depois daquela conversa, eu finalmente consegui ter uma conversa séria com os netos sobre o avô. A Luciana tinha tentado convencê-los a pelo menos falarem com ele ao telefone, mas ele se recusava. Então eu chamei os dois para uma conversa. Sentamos os 3 no sofá, aquele mesmo sofá onde eles sempre se jogavam quando chegavam animados para passar o fim de semana. Meus amores, a vovó precisa conversar com vocês sobre uma coisa importante. Os dois me olharam com aqueles olhinhos atentos. Eu sei que vocês estão magoados com o vovô. E vocês têm todo o direito de estar. O que vocês viram não foi legal, e o vovô fez a vovó ficar muito triste. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Peguei as mãozinhas dos dois nas minhas. O vovô cometeu um erro com a vovó. Um erro de adulto, que é complicado e difícil de entender. Mas o amor que ele tem por vocês, isso não mudou. Ele ama vocês tanto quanto sempre amou. E ele tá sofrendo muito porque vocês não querem mais vê-lo. O Felipe cruzou os bracinhos, teimoso. Mas ele fez mal pra você, vovó. E quem faz mal pra você não merece a gente. Meu coração se encheu de amor por aquele menininho protetor. Eu sei que você quer me proteger, meu amor. E eu te amo muito por isso.
Mas o relacionamento do vovô comigo é diferente do relacionamento dele com vocês. Ele pode ter sido um marido ruim nesse momento, mas ele continua sendo um avô bom. A Mariana balançou a cabecinha. Não quero, vovó. Não quero ver ele. E começou a chorar de novo, aquele choro de criança que parte o coração. Eu a puxei pro meu colo, acariciando o cabelo dela. Tá tudo bem, meu amor. Ninguém vai obrigar vocês a nada. Mas quando vocês estiverem prontos, se um dia estiverem, o vovô vai estar esperando. Porque ele ama vocês mais do que tudo nesse mundo. Passamos aquela tarde conversando, chorando juntos, tentando entender juntos aquela situação difícil que nenhum de nós tinha escolhido. E no final do dia, quando a Luciana veio buscar eles, o Felipe me fez uma pergunta que ficou ecoando na minha cabeça por dias. Vovó, você ainda ama o vovô? Eu olhei para aquele menino de 8 anos, tão sábio para a idade dele, e fui honesta. Eu não sei, meu amor. Uma parte de mim ainda ama. É difícil parar de amar alguém que você amou por tanto tempo. Mas a outra parte tá muito machucada para saber o que sente. Ele pensou um pouco e então disse: Eu acho que quando a gente ama alguém de verdade, a gente perdoa. Minha professora disse isso um dia. E saiu, me deixando ali pensando nas palavras dele. Será que perdoar era a resposta? Será que eu conseguia perdoar? E mais importante, mesmo que eu perdoasse, conseguiria esquecer? Esses pensamentos me atormentavam. Um mês tinha passado desde aquele sábado fatídico. Um mês vivendo sozinha, dormindo sozinha, comendo sozinha. E apesar da dor, apesar da traição, eu não podia negar que sentia falta dele. Falta da companhia, das conversas, até das discussões bobas que a gente tinha. A casa parecia vazia sem ele. Mas será que isso era motivo suficiente para voltar? Foi quando eu decidi fazer uma coisa que nunca tinha feito antes: procurar ajuda. Comecei a fazer terapia. Eu, uma mulher de 63 anos, que sempre achei que podia resolver tudo sozinha, sentada num consultório conversando com uma psicóloga sobre meus sentimentos. E sabe, foi libertador. Poder falar abertamente sobre a raiva, sobre a dor, sobre as dúvidas, sem medo de ser julgada. A terapeuta me ajudou a entender que a decisão de perdoar ou não perdoar, de voltar ou não voltar, tinha que vir de mim. Não dos meus filhos, não dos meus netos, não do Henrique. De mim. E então, 2 semanas depois de começar a terapia, algo aconteceu que mudou tudo. Era um domingo de tarde, eu estava no quintal cuidando das plantas. Tinha começado a fazer isso como terapia, cuidar do jardim me acalmava, quando ouvi vozes na frente de casa. Vozes conhecidas. Fui até lá e quase caí para trás com o que vi. Era o Henrique. E com ele, segurando sua mão, tímidos mas presentes, estavam Felipe e Mariana. Vovó. A Mariana soltou a mão do avô e correu até mim. A gente veio te ver. E trouxemos o vovô. O Felipe ficou para trás, ainda meio hesitante, mas então ele também veio. E pela primeira vez em um mês, vi meu marido interagir com nossos netos. Vi o olhar de amor dele quando a Mariana o puxou pela mão dizendo: Vem, vovô, vamos ver as flores da vovó. Vi como ele se ajoelhou na altura do Felipe e conversou sério com ele sobre futebol, sobre escola, sobre tudo que tinha perdido nesse tempo. A Luciana apareceu logo depois. Ela tinha planejado aquilo com o pai dela, sem me contar. Desculpa não ter avisado, mãe. Mas as crianças, elas sentiram falta do avô. E eu achei que talvez fosse importante vocês verem ele com eles de novo. E ela tinha razão. Ver ele ali, brincando com os netos como sempre fez, fazendo eles rirem, sendo o avô carinhoso que sempre foi, me lembrou de algo que eu tinha esquecido na dor e na raiva. Ele tinha errado comigo. Tinha me machucado profundamente. Mas ele não deixou de ser um bom avô. Não deixou de ser um bom pai. Ele só tinha sido um péssimo marido naquele momento. Quando as crianças foram brincar no balanço que o Henrique tinha construído anos atrás para eles, ele veio falar comigo. Obrigado por deixar eles virem. Eu balancei a cabeça. Não fui eu que deixei. Eles é que decidiram. E você devia agradecer a Luciana. Ela que organizou isso. Já agradeci. Mas quero agradecer a você também.
Por não ter virado eles completamente contra mim. Sei que você poderia ter feito isso. E ele tinha razão. Eu poderia. Mas não fiz. Porque apesar de tudo, apesar da mágoa, eu não queria que meus netos perdessem o avô. Eles não mereciam pagar pelos erros dele. Ficamos ali observando as crianças brincarem. Num silêncio que não era mais tão desconfortável como antes. Até que ele falou. Eu comecei a fazer terapia também. Achei que eu precisava entender por que fiz o que fiz. Porque eu arrisquei perder tudo. Olhei para ele, surpresa. O Henrique nunca tinha sido de falar sobre sentimentos, muito menos de procurar ajuda profissional. E você descobriu? Ele respirou fundo. Medo. Medo de envelhecer, medo de não ser mais importante, medo de ser esquecido. Besteiras de um homem velho tentando provar que ainda é jovem. Você machucou muita gente com essas suas besteiras, eu disse, mas minha voz não tinha mais aquela raiva toda. Tinha cansaço, tristeza, mas não raiva. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida tentando compensar isso. Se você me der uma chance. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi as rugas que tinham se aprofundado naquele mês, os cabelos brancos que pareciam ter aumentado, o peso da culpa nos ombros dele. E vi também o homem que eu tinha amado por 43 anos. O pai dos meus filhos. O avô dos meus netos. O companheiro de uma vida inteira. Eu não sei se consigo perdoar, Henrique. Eu disse, honesta. Não sei se consigo confiar de novo. Não sei se as coisas podem voltar a ser como eram. Eu não quero que voltem a ser como eram, ele disse, me surpreendendo. Porque se voltarem a ser como eram, eu vou cometer o mesmo erro. Eu quero que sejam diferentes. Melhores. Quero que a gente converse de verdade, que a gente cuide um do outro, que a gente lembre porque se apaixonou 45 anos atrás. Ele tinha razão. Se a gente voltasse simplesmente para a rotina antiga, nada ia mudar. Eu preciso de tempo. Eu repeti. Mas, talvez a gente possa tentar. Devagar. Muito devagar. Vi o alívio no rosto dele. Devagar é perfeito. A gente tem tempo. Temos o resto da vida, se você me deixar fazer parte dela. E naquele momento, vendo nossos netos brincando no balanço, ouvindo suas risadas enchendo o quintal, eu pensei que talvez a gente pudesse reconstruir. Não o que tínhamos antes, porque aquilo tinha quebrado. Mas algo novo. Algo mais honesto, mais verdadeiro. Os meses seguintes não foram fáceis. O Henrique começou vindo para almoçar aos domingos. Depois passou a vir também aos sábados. A gente conversava. De verdade. Sobre coisas que nunca tínhamos conversado antes. Sobre sonhos, sobre medos, sobre como a gente tinha deixado de se conectar ao longo dos anos. Sobre como tinham se criado os filhos, mas esqueceram de cuidar do casamento. Foi doloroso às vezes. Teve dias que eu ainda sentia raiva. Teve dias que eu queria mandar ele embora. Mas também teve dias bons. Dias em que a gente ria junto de novo. E os netos? Os netos foram essenciais nesse processo. Eles voltaram a ter a rotina de fim de semana com a gente. O Felipe ainda ficava meio ressabiado às vezes, observando o avô com cuidado, como se quisesse ter certeza de que ele não ia machucar a vovó de novo. Mas aos poucos, ele foi se soltando. Foi voltando a ser aquele menino alegre que vinha correndo me abraçar. A Mariana perdoou mais rápido. Criança tem essa facilidade, né? De perdoar, de seguir em frente. Ela voltou a pedir pro vovô empurrá-la no balanço, a querer que ele lesse histórias para ela antes de dormir quando ficava de pernoite. Hoje, quase um ano depois daquele sábado horrível, eu posso dizer que a gente está reconstruindo. O Henrique voltou para casa 3 meses. Não foi fácil. Teve noites que eu acordei no meio da madrugada com aquela sensação ruim, pensando nele com ela, sentindo a traição como se fosse nova. Mas ele sempre estava ali, acordava comigo, conversava, me tranquilizava. Mostrava que tinha mudado. E mudou mesmo. Ele é mais presente, mais atencioso. Liga quando vai se atrasar, conta onde tá, o que tá fazendo. Deixou o celular aberto para mim ver quando eu quiser, e eu vejo, sim,
porque a confiança ainda tá em construção. Mas sabe o que é o mais importante? A gente tá conversando. De verdade. Todo dia. Sobre tudo. Sobre como foi o dia, sobre o que tá sentindo, sobre planos pro futuro. A gente começou a fazer coisas juntos que não fazíamos há anos. Voltamos a sair, a ir no cinema, a jantar fora. Retomamos a vida de casal que tinha ficado esquecida na rotina. E mesmo ainda machucada, mesmo ainda com cicatrizes, eu sinto que tem esperança. Esperança de que a gente possa ter um recomeço. Um casamento melhor, mais verdadeiro do que o que tínhamos antes. E os netos? Eles são nossa inspiração. Ver a alegria deles quando a gente tá junto, ver como eles ficam felizes de ter o vovô e a vovó de volta, isso me dá forças para continuar tentando. Porque no final das contas, família é isso. É estar ali mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. É escolher todos os dias lutar por quem a gente ama. E eu escolhi lutar. Escolhi dar uma nova chance. Não porque o Henrique merecia, porque sinceramente, depois do que ele fez, ele não merecia. Mas porque eu mereço. Mereço tentar ser feliz de novo. Mereço uma chance de ter um casamento melhor. Mereço viver o resto da minha vida sem esse peso no peito. Isso não significa que eu esqueci. Eu nunca vou esquecer. A traição deixou uma marca, uma cicatriz que sempre vai estar lá. Tem dias que eu ainda olho para ele e lembro. Lembro da dor, da humilhação, de como me senti pequena e insuficiente. Mas também lembro de 43 anos de história. De momentos bons, de conquistas, de 3 filhos lindos que criamos juntos, de 5 netos maravilhosos que temos. E isso tudo também conta. Tudo isso também faz parte da nossa história, e não pode ser apagado por 6 meses de erro. Então, para você que está me ouvindo, que talvez esteja passando por algo parecido, eu quero dizer uma coisa: você não é obrigada a perdoar. Você não é obrigada a ficar. Se você decidir que não consegue, que a ferida é grande demais, que a confiança foi quebrada de um jeito irreparável, tudo bem. Você não tem que ficar num relacionamento que te faz infeliz só porque já investiu anos nele. A gente não fica num lugar por tempo investido. A gente fica porque quer, porque acredita que vale a pena, porque ainda tem amor ali, mesmo que machucado. Mas se você decidir tentar, como eu decidi, saiba que não vai ser fácil. Vai ter dias ruins, dias que você vai querer desistir. Vai ter momentos de dúvida, de raiva, de tristeza. Mas também pode ter momentos de reconstrução, de redescoberta, de um amor mais maduro e consciente. Um amor que sobreviveu à tempestade e saiu mais forte do outro lado. E só você pode decidir o que é melhor para você. Só você conhece sua história, sua dor, sua capacidade de perdoar. Ninguém pode julgar sua decisão, seja ela qual for. O que eu aprendi com tudo isso é que o amor não é só aquela coisa bonita e romântica que a gente vê nos filmes. Amor de verdade, amor de uma vida inteira, é escolha. É acordar todo dia e escolher estar ali, mesmo quando é difícil. É escolher perdoar quando dói. É escolher lutar pela pessoa, pela família, pelo que vocês construíram juntos. Mas também é saber quando parar de lutar. Saber quando se respeitar o suficiente para dizer não, isso aqui não tá me fazendo bem. E ambas as escolhas são válidas. Ambas merecem respeito. No meu caso, eu escolhi dar uma chance. Escolhi porque ainda tinha amor ali. Amor machucado, amor raivoso às vezes, mas amor. E escolhi pelos meus netos também. Porque eles merecem ter os 2 avós presentes, unidos. Não num casamento falso, de fachada, mas num casamento real, trabalhado, honesto. E é isso que a gente está construindo agora. Devagar, tijolo por tijolo, reconstruindo a confiança, reconstruindo o respeito, reconstruindo o amor. Semana passada, o Felipe me perguntou: "Vovó, você é feliz de novo?" E eu olhei para aquele menino lindo, tão preocupado com a felicidade da vovó dele, e respondi com verdade: "Ainda não completamente, meu amor. Mas eu tô no caminho. E ter vocês aqui comigo me deixa muito mais perto da felicidade." Porque é verdade. Meus netos, meus filhos, eles são minha razão de continuar. São eles que me dão força quando a vontade é desistir. São eles que me lembram que a vida é maior que a dor, que existe amor mesmo quando tudo parece perdido. E o Henrique? Ele tá tentando.
Todos os dias ele tá tentando ser melhor, fazer melhor, provar que merece uma segunda chance. Às vezes eu olho pra ele e ainda sinto raiva. Ainda penso como você teve coragem. Mas outras vezes, eu olho e vejo o homem que eu amei por tanto tempo. O homem que chorou comigo quando perdemos nossos pais. O homem que ficou acordado noites seguidas quando nossos filhos estavam doentes. O homem que construiu aquele balanço no quintal pros netos. E aí eu lembro que as pessoas são complexas. Que a gente pode amar e errar. Que ninguém é só suas qualidades ou só seus defeitos. Então sim, meus netos viram o avô com outra mulher. Sim, eles disseram que não queriam mais vê-lo. E sim, foi horrível. Foi a pior coisa que eu já passei na vida. Mas a gente não ficou parado naquela dor. A gente não deixou aquele momento definir o resto das nossas vidas. A gente fez escolhas. Escolhas difíceis, dolorosas, mas necessárias. E hoje, quase um ano depois, a gente tá aqui. Ainda de pé. Ainda tentando. Ainda amando, do jeito que conseguimos. E se você tá passando por algo parecido, saiba que você não tá sozinha. Tem muita gente passando por isso. Muita gente tendo que fazer escolhas difíceis, tendo que decidir entre perdoar ou seguir em frente sozinha. E qualquer escolha que você fizer, desde que seja por você, pelo seu bem-estar, pela sua felicidade, vai ser a escolha certa. Porque no final, a pessoa mais importante nisso tudo é você. É sua paz, sua saúde mental, sua felicidade que importam. Ah, e se você gostou de ouvir minha história, se ela te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que talvez precise ouvir isso também. Porque às vezes, saber que a gente não tá sozinha, que outras pessoas passaram por coisas parecidas e sobreviveram, já ajuda muito. E se você quiser compartilhar sua história nos comentários, fique à vontade. A gente tá aqui para se apoiar, para dividir as dores e as vitórias. Porque é assim que a gente segue em frente, juntas, apoiando umas às outras. Hoje, quando eu vejo meus netos brincando no quintal com o avô deles, quando vejo a alegria nos olhinhos deles, eu sei que fiz a escolha certa para mim. Pode não ser a escolha certa para todo mundo, mas para mim foi. Porque no final das contas, a vida é sobre isso, fazer o melhor que a gente pode com as cartas que recebemos. E às vezes, as cartas são difíceis. Às vezes, a vida nos testa de um jeito que a gente nunca imaginou. Mas a gente é mais forte do que pensa. A gente aguenta mais do que imagina. E a gente sempre, sempre tem escolha. Sempre temos o poder de decidir o que fazer com nossa dor, com nossa raiva, com nosso amor. E eu escolhi não deixar a traição definir minha história. Escolhi não ser a vítima eternamente. Escolhi pegar aquela dor, trabalhar ela, entender ela, e tentar construir algo novo a partir dos escombros. Não sei se vai dar certo. Não sei se daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente ainda vai estar junto. Mas sei que eu tentei. Sei que dei uma chance não só para ele, mas para mim também. Uma chance de ser feliz de novo. Uma chance de ter um casamento melhor, mais verdadeiro. Uma chance de viver os meus anos dourados com paz no coração, seja com ele ou sem ele. Porque no final, é isso que importa. Não o que os outros pensam, não o que a sociedade espera, não o que dizem que a gente devia fazer. O que importa é a nossa paz. Nossa felicidade. Nossa capacidade de olhar no espelho e gostar da pessoa que a gente vê ali. E hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo uma mulher forte. Uma mulher que passou por uma das piores coisas que podia passar e saiu de pé do outro lado. Uma mulher que não deixou a dor destruir ela. Uma mulher que escolheu perdoar não porque era fraco, mas porque era forte o suficiente para isso. E se um dia você tiver que fazer essa escolha, de perdoar ou não perdoar, de ficar ou sair, de tentar mais uma vez ou seguir em frente, lembre-se, não existe resposta certa. Existe apenas a resposta certa para você. A resposta que vai te trazer paz. A resposta que vai te permitir dormir tranquila à noite. A resposta que vai fazer você olhar no espelho e gostar de quem você vê. E essa resposta só você pode dar. Só você conhece sua história, seu coração, sua força. Então confie em você. Confie na sua intuição, na sua sabedoria, na sua capacidade de saber o que é melhor para você. E seja qual for sua escolha, saiba que você não está sozinha.
Tem muita gente aqui, incluindo eu, torcendo por você, apoiando você, respeitando sua decisão. Porque no final, a vida é sua. E só você pode decidir como vivê-la. Tem uma coisa que eu aprendi nesse processo todo que acho importante compartilhar. A dor da traição não é linear. Não é aquela coisa de chorar uns dias e depois ficar bem. É uma onda. Tem dias que você acorda e pensa, nossa, acho que tô melhorando, e no dia seguinte você desmorona de novo. Teve uma vez, uns 4 meses depois de tudo, que eu tava na fila do mercado e vi uma mulher que parecia com ela, com a tal da Mônica. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a tremer, e eu tive que abandonar o carrinho de compras e sair de lá. Cheguei em casa e chorei por horas. Foi como se tudo tivesse acontecido de novo, sabe? O Henrique me encontrou assim, chorando na cama, e ficou ali do meu lado. Não tentou me consolar com palavras vazias. Não disse calma, já passou. Ele só ficou ali, segurando minha mão, deixando eu chorar. E depois que eu me acalmei, ele disse uma coisa que nunca vou esquecer. Eu sei que você vai ter dias assim. Dias que a dor vai voltar com tudo. E eu não espero que você esqueça. Eu só espero que com o tempo, esses dias sejam cada vez mais raros. E enquanto isso não acontece, eu vou estar aqui. Vou estar aqui para segurar sua mão, para te lembrar que você não tá sozinha, que eu tô tentando ser melhor. E aquilo, de alguma forma, me ajudou. Saber que ele entendia que o processo era longo, que não tinha prazo para cura. A terapia continuou sendo fundamental. Não só para mim, mas para os dois. A gente começou a fazer terapia de casal depois de alguns meses. No começo eu tinha resistência. Achava que era bobagem, que a gente podia resolver sozinhos. Mas nossa terapeuta, a doutora Helena, uma mulher incrível de uns 50 anos, nos ajudou a entender padrões que a gente tinha criado ao longo dos anos. Como a gente tinha parado de se comunicar de verdade. Como eu tinha assumido o papel de cuidadora e esquecido de ser mulher, esposa. Como ele tinha se acomodado, esperando que as coisas simplesmente continuassem boas sem precisar fazer esforço. Numa das sessões, ela nos pediu para fazer um exercício. A gente tinha que voltar no tempo e lembrar do momento em que se apaixonou um pelo outro. O Henrique falou primeiro. Contou que me viu pela primeira vez numa festa de casamento de um primo dele. Eu tava com 20 anos, usando um vestido azul, ele ainda lembrava da cor. E rindo com minhas amigas. Ele disse que ficou fascinado pelo meu sorriso, pela forma como eu iluminava o ambiente. E foi até mim, todo sem jeito, pediu para dançar. A gente dançou a noite inteira. E no final, ele me pediu o telefone. Uma semana depois, tivemos nosso primeiro encontro. Ouvir ele contar essa história, com os olhos brilhando como se tivesse acontecido ontem, me fez lembrar de quem a gente era antes de virar só marido e mulher, pai e mãe, avô e avó. A gente tinha sido namorados apaixonados. Tinha sido aquele casal que não via a hora de se encontrar, que conversava por horas no telefone, que sonhava junto com o futuro. Quando foi que a gente perdeu isso? Quando foi que o amor virou rotina? E a rotina virou tédio? A doutora Helena nos fez ver que isso é normal, que acontece com muitos casais. Mas que não precisa ser permanente. Que a gente pode resgatar aquela conexão, aquele interesse um pelo outro. Então a gente começou a fazer encontros. Parece bobagem, né? Casal de 60 anos fazendo encontro como adolescente. Mas funcionou. Uma vez por semana, a gente se arrumava, saía de casa e ia fazer algo juntos. Às vezes era só um jantar. Outras vezes era um filme, uma caminhada, uma visita a algum lugar que a gente nunca tinha ido. E nesses momentos, a gente conversava. De verdade. Sem televisão, sem celular, sem distração. Só a gente dois, redescobrindo um ao outro. E sabe o que eu descobri? Que ele tinha mudado. Que os 43 anos tinham mudado ele tanto quanto tinham mudado eu. E que eu não conhecia mais algumas partes dele, da mesma forma que ele não conhecia mais algumas partes de mim. Um dia, durante um desses encontros, ele me surpreendeu. A gente estava sentado num banco de praça, ironicamente a mesma praça onde tinha acontecido tudo, mas a gente tinha decidido ressignificar aquele lugar, e ele tirou uma caixinha do bolso. Meu coração parou. Era uma caixinha de joias. Ele abriu, e lá dentro tinha um anel.
Não era um anel de noivado tradicional. Era um anel de ouro branco, simples, mas lindo, com uma inscrição por dentro: recomeço. Ele pegou minha mão, aquela mão enrugada de uma mulher de 64 anos, e disse: eu sei que não posso apagar o que fiz. Sei que não posso voltar no tempo e fazer diferente. Mas eu posso te pedir de novo. Posso te pedir para casar comigo. Não pro passado, mas pro futuro. Pro recomeço que a gente tá construindo. Você aceita? Eu chorei. Chorei muito. E disse sim. Sim, porque eu acreditava que ele tinha mudado. Sim, porque eu queria aquele recomeço tanto quanto ele. Sim, porque apesar de tudo, eu ainda o amava. De um jeito diferente, mais consciente, mais maduro. Mas amava. Ele colocou aquele anel no meu dedo, e a gente ficou ali, abraçados, chorando juntos. E algumas pessoas que passavam olhavam com aquele sorriso de quem vê um casal de velhinhos sendo fofos. Elas não sabiam da história por trás daquele abraço. Não sabiam da dor, da traição, das lágrimas, da luta para chegar até ali. Mas não importava. Aquele momento era nosso. Quando contamos para os filhos sobre o segundo pedido de casamento, a reação foi mista. O Paulo, meu filho do meio, ficou feliz. Disse que via que o pai tinha realmente mudado, que via que a gente estava mais feliz. A Fernanda, a caçula, ainda tinha suas reservas. Ela tinha sido muito protetora comigo durante todo o processo, e ver o pai de volta gerava nela um medo constante de que ele fosse me machucar de novo. Mas ela respeitou minha decisão. E a Luciana, coitada, ficou entre o feliz por ver a mãe sorrindo de novo e o receosa de que tudo desmoronasse outra vez. Mas ela confiou em mim. Confiou na minha capacidade de tomar a decisão certa para mim. E os netos? Ah, os netos fizeram uma festinha quando souberam. O Felipe, que agora já tinha 9 anos, tinha amadurecido muito com tudo o que tinha acontecido. Ele me disse: vovó, eu fiquei com muito medo que você ficasse triste para sempre. Mas agora eu vejo você sorrindo de novo, e isso me deixa feliz. A Mariana, com seus 7 aninhos, foi mais direta: então vovô não vai fazer você chorar mais? E eu respondi com honestidade: a vovó espera que não, meu amor. Mas se acontecer de novo, a vovó sabe que tem vocês, tem força para lidar com isso. Porque era verdade. Eu não era mais aquela mulher fragilizada do começo. Eu tinha crescido, tinha me fortalecido. E sabia que conseguiria sobreviver a qualquer coisa. Teve um episódio que me mostrou o quanto as coisas tinham mudado. Foi uns 8 meses depois da gente ter voltado. O Henrique precisou fazer uma viagem de trabalho. Ia ficar 3 dias fora. Meu primeiro impulso foi de pânico. Será que ele estava mesmo trabalhando? Será que não era mentira? Será que ela ainda estava na vida dele? Mas ao invés de ficar remoendo sozinha, eu conversei com ele. Falei do medo, da insegurança. E ele, pacientemente, me mostrou toda a programação da viagem, os contatos das pessoas com quem ia se reunir, me passou o telefone do hotel onde ia ficar. E durante a viagem, me ligou 3 vezes por dia. Mandava fotos, me mantinha informada de tudo. E sabe o que foi mais importante? Ele fez isso sem que eu pedisse. Ele entendeu que para reconstruir a confiança, ele precisava ser proativo. Precisava me dar segurança antes mesmo que eu pedisse. Isso mostrou que ele realmente tinha mudado, que tinha entendido a gravidade do que tinha feito e as consequências que aquilo gerava. Quando ele voltou daquela viagem, eu me senti um pouco mais segura. Um pouco mais confiante de que a gente estava no caminho certo. Hoje, olhando para trás, para tudo o que aconteceu, eu vejo como aquela experiência horrível mudou a gente. Mudou a mim, mudou o Henrique, mudou nosso casamento, mudou até nossa família. Os netos aprenderam que relacionamentos são complexos, que adultos erram, mas que é possível se recuperar dos erros. Meus filhos viram a mãe deles se fortalecer, se impor, tomar decisões difíceis mas necessárias. E eu aprendi que sou muito mais forte do que pensava. Aprendi que posso sobreviver à dor mais intensa e sair melhor do outro lado. Aprendi que perdoar não é fraqueza, é coragem. Mas também aprendi que perdoar não significa esquecer. Que eu vou carregar aquela cicatriz para sempre. E tá tudo bem. As cicatrizes fazem parte da nossa história. Elas contam por onde passamos,
o que sobrevivemos, como crescemos. Aquela cicatriz me lembra de não me perder de novo em ninguém, de não esquecer de mim enquanto cuido dos outros, de manter minha identidade, meus sonhos, minha essência, independente de qualquer relacionamento. Por isso que eu comecei a fazer coisas para mim. Voltei a pintar, um hobby que eu tinha abandonado há anos. Me inscreve num grupo de leitura. Comecei a fazer caminhadas matinais, só eu e meus pensamentos. E sabe o que aconteceu? Eu me reencontrei. Reencontrei a mulher que eu era antes de ser só esposa, só mãe, só avó. Reencontrei meus gostos, minhas paixões, meus sonhos. E o Henrique não só apoiou como incentivou. Ele entendeu que para eu ser feliz com ele, eu precisava ser feliz comigo mesma primeiro. E ele também mudou. Começou a cuidar mais da saúde, voltou a praticar esporte, coisa que não fazia há anos. Passou a ler mais, a se interessar por coisas novas. Se tornou um homem mais interessante, mais presente, mais consciente. E isso fez diferença. Porque a gente não voltou a ser o casal que éramos. A gente se tornou um casal melhor. Um casal mais honesto, mais comunicativo, mais presente um pro outro. Semana passada, a gente celebrou nosso 44º aniversário de casamento. Fizemos um almoço com toda a família, nossos 3 filhos, os 5 netos, os genros e a nora. Tava todo mundo ali, reunido, feliz. E no meio do almoço, o Felipe pediu a palavra. Ele se levantou, com seus 9 anos já tão maduro, e disse: Eu queria agradecer o vovô e a vovó por nos ensinarem que o amor não é perfeito, mas que vale a pena lutar por ele. Vocês nos ensinaram que as pessoas erram, mas que podem aprender e melhorar. E que família é sobre estar ali um pelo outro, mesmo quando é difícil. Todo mundo ficou em silêncio. E então ele continuou: Eu amo vocês. E tô feliz que vocês estão juntos de novo. Não teve um olho seco na mesa. Aquele menino que um ano atrás tinha dito que não queria mais ver o avô, agora estava ali, com o coração aberto, celebrando o amor da gente. E a Mariana completou, do jeito singelo dela, e o vovô não fez mais a vovó chorar. Todos riram, e o Henrique, com lágrimas nos olhos, prometeu: E não vou fazer mais, meu amor. Nunca mais. E eu acreditei nele. Porque ele tinha provado durante um ano inteiro que tinha mudado. Que era possível ser diferente, melhor. Então, para finalizar essa história longa e dolorosa, mas também linda e de reconstrução, eu queria deixar algumas mensagens para você que está me ouvindo. Primeira, você não precisa perdoar para seguir em frente. Se a dor é grande demais, se a confiança foi quebrada de um jeito irreparável, tá tudo bem você escolher se priorizar e sair. Segunda, se você decidir perdoar e tentar de novo, saiba que vai ser difícil, que vai exigir muito trabalho dos dois, que não tem garantia de que vai dar certo. Mas pode valer a pena tentar. Terceira, nunca se perca em ninguém. Mantenha sua identidade, seus sonhos, sua essência. Porque no final, a única pessoa que vai estar com você do começo ao fim é você mesma. Quarta, procure ajuda. Terapia não é frescura, não é coisa de maluco. É cuidado com a saúde mental, é investimento em você, no seu bem-estar, na sua felicidade. E quinta, mais importante de todas, você é mais forte do que imagina. Você vai sobreviver à dor mais intensa. Vai chorar, vai sofrer, vai achar que não aguenta. Mas vai aguentar. E vai sair do outro lado mais forte, mais sábia, mais consciente de quem você é e do que você merece. A vida não acabou porque meu marido me traiu. A vida não acabou porque meus netos viram o avô com outra mulher. A vida continuou. Diferente, mais complexa, mais desafiadora. Mas continuou. E hoje, eu posso dizer que sou feliz. Não aquela felicidade ingênua de quem nunca sofreu, mas aquela felicidade consciente de quem passou pela tempestade e sobreviveu. De quem sabe que pode enfrentar qualquer coisa porque já enfrentou o pior e continuou de pé. E você também vai continuar de pé. Seja qual for sua escolha, seja qual for seu caminho, você vai sobreviver, vai superar, vai ser feliz de novo. Porque a gente é resiliente, a gente é forte, a gente é capaz de muito mais do que imagina. Então respira fundo, se permite sentir a dor, mas não deixa ela te destruir. Usa ela como combustível para se reconstruir ainda mais forte, ainda mais linda, ainda mais você.
Obrigada por me ouvir, por dividir esse momento tão íntimo e doloroso comigo. Espero que minha história possa ajudar você de alguma forma, seja te dando esperança de que é possível reconstruir, seja te dando força para seguir em frente sozinha. Ambos os caminhos são válidos. Ambos são corajosos. E ambos merecem respeito e apoio. Um abraço carinhoso de quem entende sua dor e torce pela sua felicidade. E não esqueça, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos criar uma rede de apoio, de compreensão, de amor. Juntas, a gente é mais forte.